Explica para a gente um pouco as diferenças dos dois cânons, né? Aquele que é usado pela tradição protestante, aquele outro pela tradição católica. E se você acha que alguns livros deuterocanônicos eles deveriam constar na Bíblia protestante? Tá. A diferença é a seguinte. 200 e poucos anos antes de Jesus nascer, então a diáspora judaica, você tem uma colônia judaica imensa no Egito, Alexandria, né, grande população judaica, muito grande, o contingente judaico da população. Alexandre, o grande, o famoso Alexandre, já havia falecido sem deixar descendente. Ele morre muito jovem, né, morre com 33, curiosamente, a mesma idade que mais tarde Jesus morreria, né? Com 33, sem filho. E agora? O que vai fazer com aquele território absurdamente grande que era o império que ele conquistou? Então, eu acho que uma das poucas vezes na história em que algo de tanto valor foi resolvido de maneira pacífica. Porque eles dividiram o grande império de Alexandre em 4 faixas, 4 pedaços, 4 partes. E aí os 4 generais vão se autonomear reis e vão se tornar os soberanos, os regentes daqueles territórios do antigo império desmembrado de Alexandre, depois da morte dele. A parte que fica no Egito fica sob o domínio, então, de Ptolomeu, que não deve ser confundido com o Ptolomeu astrônomo, né? É o outro. Então, Ptolomeu, a história mostra que ele era muito habilidoso politicamente, muito habilidoso. Então, ele precisa do apoio da comunidade judaica e patrocina a tradução dos textos sagrados da Bíblia hebraica para a língua grega, que era a língua franca da época, a língua comum da época. E daí que vem a Septuaginta. A lenda, a tradição diz, folclore talvez, que eram 70 tradutores, provavelmente muito mais. Mas 70 é um número simbólico, né? E a tradição judaica é riquíssima em simbolismo, de tudo quanto é jeito. Um deles é o simbolismo aritmético. 70, 7 vezes 10. O 7 e o 10 são símbolos de perfeição. 70, então, é perfeição vezes perfeição, igual a mais perfeição ainda. Aí você tem... Mas faz de conta que tenham sido 70 mil. Eles traduzem para o grego. Só que os tradutores da Septuaginta, eles se permitiram, muita liberdade. Eles deram liberdade demais para eles mesmos. Demais, demais, demais. Uma delas, eles alteraram a sequência do cânon. Ou seja, a ordem dos livros do índice, tanto das Bíblias católicas quanto das protestantes, é a da Septuaginta, não da Bíblia hebraica. Portanto, o Antigo Testamento das Bíblias protestantes e da Bíblia católica, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, você vai ver na Bíblia hebraica, o último livro é Crônicas. Mas por que isso? Porque os tradutores da Septuaginta se permitiram alterar a sequência. Ruth, Xará da minha mãe, de abençoada memória, que é um dos últimos livros do cânon da Bíblia hebraica, vem cá para o início, vem para depois de Juízes. Aí, se alguém me perguntar, você ou qualquer pessoa, por que eles fizeram isso? A resposta é, ninguém sabe. Eles simplesmente se permitiram fazer isso, se permitiram. Outra liberdade que eles se concederam, eles acrescentaram livros que já circulavam, livros piedosos, livros de reflexão da tradição da sabedoria, mas que foram escritos originalmente em grego. A tradição judaica jamais aceitou esses livros, porque eles têm um conceito de língua sagrada, coisa que o cristianismo não tem. Então, a tradição judaica entende que o hebraico é a língua sagrada. Esses livros foram escritos em grego, então eles não podem entrar. Portanto, o cânon hebraico sempre excluiu, deixou estes livros de fora. Macabeus, que o meu xará citou agora há pouco, o Eclesiástico, que não deve ser confundido com Eclesiastes, Tobias, Judite, e por aí fora vai. Outros mais. Muito bem. Então nós temos 2 cânones, né? O cânon grego e o cânon hebraico. Curiosamente, os escritores do Novo Testamento citam o cânon grego. Muito curioso isso. Tá? Então, vários textos do Antigo Testamento, o Salmo 8, por exemplo, fizeste um pouco menor do que os anjos ou do que Deus. Depende de qual versão você vai usar. Né? Porque o Antigo Testamento
fato, o texto hebraico traz uma coisa, o texto grego, então vai modificar um pouco a tradução. Tá, muito bem. Agora, para fechar a sua pergunta, né, porque o prazo está escasseando, né, está ficando exíguo, deveríamos ter algum desses livros? Aí, nesse sentido, eu vou ser muito luterano, eu vou seguir Lutero. Vou seguir, não, eu sigo Lutero. Deixa eu só mostrar aqui. Não sei se dá para ver. Aqui é a Bíblia. Deixa eu fechar para você, acho que dá para. Daí vai ficar melhor. Ah, tá. É a Bíblia luterana? É a Bíblia, é a tradução de Lutero da Bíblia para o alemão. Tá? Die Bibel, Luther Übersetzung. Tradução de Lutero. Lutero, quando ele traduz a Bíblia para o alemão, a língua, o vernáculo, a língua do povo, o que ele faz? Ele pega estes textos, chamados de deuterocanônicos, e os coloca num agrupamento especial entre o Antigo e o Novo. De maneira que você terminou o Antigo, você vira a página, não tem o Evangelho de Mateus. Na Bíblia de Lutero, você vai encontrar os deuterocanônicos. E Lutero dizia o seguinte, que eles são instrutivos historicamente, mas não são revelação de Deus. Ele cria assim. Tá? A tradição protestante posterior foi mais radical ainda e cortou de vez e simplesmente deixou de lado. E nós temos uma versão da Bíblia em português, a única versão da Bíblia em português, a única, uma apenas, que traz a sequência dos livros conforme a Bíblia hebraica, não conforme a Septuaginta, e traz os deuterocanônicos nessa posição que o Lutero incluiu, que é a TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia, que é um trabalho de exegetas e biblistas protestantes e católicos. É uma iniciativa francesa, então um grupo de biblistas e exegetas franceses, protestantes e católicos, produziram a TEB, que nós temos aí em português. Com exceção da TEB, nós não temos nenhum outro trabalho que faça como eles fizeram. E, curiosamente, seguiram a proposta de Lutero.